Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, Nerd Oitava Série e Nerd Rua do Medo 1994 Parte 1, Rua do Medo 1978 Parte 2 e Rua do Medo 1666 Parte 3. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz, e explicando o Raiz e Nutella de hoje. Oitava Série foi o primeiro longa-metragem que o ator Fred Hechinger fez em sua carreira para a Netflix. E essa sequência de Rua do Medo Parte 1, 2 e 3 foi uma trilogia que ele também fez para a Netflix, que saíram todas, se eu não me engano, ou na mesma semana, ou tudo no mesmo mês. Que eles fizeram a trilogia de uma vez só e lançaram um atrás do outro. E o assunto de hoje, Nariz, envolve o próximo projeto que Fred Hechinger fará em sua carreira. Ah, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Olá! Digamos assim que o próximo personagem, né, que o Fred Hechinger interpretará é um homem de muitas faces. Um camaleão. Foi confirmado que Fred Hechinger interpretará o vilão camaleão no filme Kraven, o Caçador. Olha aí! E, Nariz, isso é muito interessante e dita bastante como que vai ser esta trama de Kraven, o Caçador. Eu imagino que vai ser uma história bem familiar. Porque eu não sei se você sabe, mas o camaleão, ele é meio irmão do Kraven. Olha, isso eu não sabia. Aliás, a história da família Krafnoff, né, envolvendo o camaleão, é interessante. É uma história meio triste para o camaleão, por assim dizer. Como eu disse, ele é meio irmão, né, do Kraven, que nos quadrinhos se chama Sergei Krafnoff. E a mãe dele é uma criada da família do Kraven. Tá. O pai do Kraven pulou a cerca, né, fez lá as safadezas com a criada, e nisso nasceu o camaleão. Acontece que o camaleão, ele não era bem visto na família. Ele foi meio que criado com raiva. O pai meio que assumiu contra gosto. Tá, entendi. Seria mais ou menos a história que poderia ser interpretada pelo Kit Harington, né? Ele é tipo o Snow da família. Quase isso. Só que pelo menos o Jon Snow, ele ainda tem personalidade. Por quê? Como eu disse, a família inteira a família Krafnoff inteira odeia esta criança. Sim. Odeia o camaleão. E ele foi se tornando uma pessoa extremamente reclusa, e ele foi escondendo a sua própria personalidade. Tá. Ele não tinha uma personalidade definida, porque ele acreditava que as pessoas ao redor odiavam a personalidade dele. Então, ele adquiriu um dom de copiar personalidades alheias. Meio que, já que as pessoas odeiam quem eu sou, eu jamais serei quem eu sou. Por exemplo, o Kraven, né, o Sergei Krafnoff, o Kraven, ele maltrata o meio-irmão desde quando ele nasceu. Maltrata, bate nele, humilha ele, só que ele criou uma fantasia dentro da cabeça dele que o Kraven o ama. Tá. E tinha uma coisa que o Kraven gostava no irmão. Era quando ele imitava os vizinhos. Quando ele conseguia imitar a voz, a personalidade, o modo de andar, o modo de agir dos vizinhos. E isso fazia o Kraven dar risada. Ele achava isso um dom muito impressionante no irmão. Então o irmão meio que se agarrou a isso, né? Ao fato dele ser um excelente imitador. Porque ele enxergava nisso como a única coisa que gerava um laço entre ele e o irmão. Tá. Porque ele ainda acreditava que entre ele e o irmão poderia brotar alguma coisa. Já que ele desistiu de que o pai ou a própria mãe, que também não gostava dele, né, a criada não gostava dele, pudesse amá-lo. Então ele tinha um resquício de esperança de que o Kraven poderia amá-lo. E ele foi aperfeiçoando cada vez mais este dom de imitar pessoas. Entendi. Até que, né, ele usou este dom no futuro para se tornar o vilão Camaleão. Nos quadrinhos, ele
consegue criar máscaras, né, e colocar em seu rosto. No desenho animado do Homem-Aranha, né, quem já viu o Camaleão, viu que ele usava tipo um cinto que tirava fotos das pessoas e uma imagem holográfica aparecia na cabeça dele. Isso até aconteceu nos quadrinhos, mas normalmente o Camaleão, ele usa máscaras mesmo, que ele mesmo confecciona. Tá. Meio, quem já viu Missão Impossível, né, a franquia Missão Impossível, sabe que os espiões do Missão Impossível usam essas máscaras, que eles possuem umas máquinas que criam essas máscaras rapidamente. É meio que máscaras de borracha realistas, ultra realistas que ele usa. Não sei qual o caminho que eles vão seguir no filme, se vão ser máscaras, se vai ser um holograma, ou se de repente vão só usar esse dom de imitação dele e não necessariamente de mudança de rosto. Mas eu acho que essa escalação, né, a confirmação que o Camaleão tá no filme, mostra que vai ser uma história extremamente familiar. Sim. Vai ser principalmente ali aos arredores da família Kravinoff. E se eles seguirem a origem dos quadrinhos, cara, o Camaleão vai ser um vilão que é uma vítima. E pode ser a chance da gente ver um filme sobre vilão, né? Que o protagonista não é o Camaleão, o protagonista é o Kraven. Em que nós vamos ver um vilão sendo realmente cuzão pela primeira vez. Tipo, não que nos outros filmes os vilões não sejam cuzões. Mas sempre tem aquele lado que tenta dar uma humanizada no vilão. No filme do Venom é assim, no filme do Coringa é assim. Exato. Então, filme do vilão, eles sempre querem dar uma justificativa. Eu espero que eles não façam isso com o Kraven. Eu quero que mostre que ele é um cuzão, que ele é um babaca, que ele maltrata o irmão e que o irmão vira um vilão por culpa dele. Sim, é legal. Até porque eles já conseguem fazer as duas coisas com os dois personagens, né? Um vilão muito vilão e um que se tornou vilão porque ele foi um excluído, né? Exatamente. Seria muito interessante se eles conseguirem abordar isso. E ainda falando da família Kravinoff, escalaram não, né? Uma atriz chamada Zola. Ela é cotada para interpretar a personagem Calypso. Tá. E eu gosto que quem criou a Calypso foi o Danny O'Neill. O Danny O'Neill, ele é conhecido pelos gibis do Batman. Então ele é mais conhecido por ter escrito histórias para a DC do que para a Marvel. Mas ele tem esse legado de ter criado essa personagem para a Marvel, que, repito, se chama Calypso. A Calypso, ela estreou na década de 80, acho que foi exatamente em 1980, e nos quadrinhos ela é bem inspirada na Calypso, que existe uma lenda da Calypso, que até apareceu no Piratas do Caribe, a personagem Calypso, diga-se de passagem, né? Que nos quadrinhos ela é uma sacerdotisa voodoo com habilidades de controle da mente e ressurreição, e ela foi a principal responsável por desempenhar um papel muito grande na vida do Kraven, né? Foi por causa da Calypso que o Kraven adquiriu as habilidades aprimoradas que ele possui. Por isso que ele é o caçador perfeito. Por isso que ele é tipo o Wolverine. Imagina que o Kraven é tipo o Wolverine, sabe? Sim. Ele sente o cheiro aprimorado. Ele tem habilidades de caça incríveis. A única diferença é que ele não tem um fator de cura. E nem osso de adamante. Ou seja, ele é um Wolverine meio merda, na realidade, o Kraven, o caçador. Sim. Então, mas ele é tipo o Wolverine, com essas habilidades sobre-humanas. Ele até se cura um pouco mais rápido que o normal, mas não é igual o Wolverine, que se levar um tiro na cabeça ele consegue voltar, não chega a esse ponto. E quem é Calypso nos quadrinhos, Nariz? Calypso é o interesse amoroso do Kraven, o caçador. E estão dizendo que é a atriz que vai fazer, eu tinha falado que era Zola, não, mas é uma tal de Joelma. Desculpa, não teve graça. Continuando, como eu disse, ela é interesse amoroso do Kraven. E, por causa dessa relação amorosa dos dois, ela, por sentir uma grande atração pelo personagem, meio que deu um presentinho, que foi essas habilidades que eu acabei de citar. Transformou ele num super humano. A atriz em questão não fez tanta coisa na sua carreira, mas é uma excelente oportunidade dela, né? Dela crescer e se tornar bastante conhecida. E para finalizar o assunto, Kraven, o caçador. Há algum tempo nós chegamos a anunciar que o Russell Crowe, eu não sei se eu cheguei a falar aqui no Nerd Raiz Nerd Nutella, ele havia sido escalado para um papel supostamente misterioso em Kraven, o Caçador, e ao que tudo indica, ele de fato interpretará o pai do Kraven, o Caçador. Olha! Engraçado, é que assim, por que eu acho engraçado? Eu olho pro Russell Crowe, a foto que usaram pra divulgar a notícia,
ele tava com um baita de um bigodão, sabe? E eu olho pro Russell Crowe e eu vejo o Kraven. Eu não vejo o pai do Kraven. Aliás, eu vejo muito mais o Kraven no Russell Crowe do que no Aaron Taylor Johnson, que foi efetivamente escalado para ser Kraven o Caçador. Sim. Ainda mais porque nos quadrinhos o Kraven, ele é um personagem mais velho. Eu acho que não tão mais velho como o próprio Russell Crowe, mas ele não é novinho, tipo 20 e poucos anos, igual ao Aaron Taylor Johnson. Ele tem uma experiência nas costas. Mas enfim, de acordo com o site da Illuminerd, ele vai sim interpretar o Nikolai Krafnov, que como eu disse é o pai de Sergei Krafnov. E o Illuminerd, eles estão meio que afirmando que talvez essa trama familiar que eu tava dizendo aqui no início do podcast pode sim ser abordada. Boa. E o interessante é que o Russell Crowe, ele é um puta de um ator. Ele sabe ser durão. Eu acho que é uma excelente maneira de nós conseguirmos enxergar a dualidade como ele trata os seus filhos. Como ele trata com rejeição um filho, tipo como se fosse o pai do pacificador criando o pacificador, sabe? E ao mesmo tempo como ele exalta o outro filho, a ponto de ser um filho perfeito e o filho rejeitado. Eu acho que o Russell Crowe, ele consegue ser este tipo de homem, transparecer a imagem desse tipo de homem. Consegue, ele é um baita ator, velho. Ele vai fazer facinho isso. Exatamente. Enfim, eu não sei o que esperar do filme do Kraven o Caçador. Eu acho que esse SUNC, né, Sony Universe of Marvel Characters, que a Sony estabeleceu, ainda é extremamente confuso. O que me preocupa é muito mais na franquia do Homem-Aranha do Tom Holland, que a gente sabe que é um universo separado. Eu penso, caramba, quanto mais filmes de vilão eles vão fazer, menos opções de vilão vão existir nos filmes do Homem-Aranha. Ao menos que eles estabeleçam que podem usar variantes nos filmes do Tom Holland. Tipo, o Aaron Taylor Johnson é o Kraven do filme do Kraven, mas se eles decidirem usar um Kraven no filme do Tom Holland, não necessariamente precisa ser o Aaron Taylor Johnson. Pode ser um outro ator. Eu acho válido. Só que eu acho que isso deixaria muito confuso o público. Eu acho sim que é um problema. Porque, por exemplo, o Venom, a gente tava naquela dúvida se o Venom fazia parte ou não do universo do Homem-Aranha do MCU. Vimos que não. Ele pulou para o MCU, deixou o simbionte e voltou. Sim. Então é o Kevin Feige falando que não, esses personagens não estão no MCU. Se eles forem aparecer, vai ser no esquema do multiverso. Eles não estão lá. E repito, cara, eles já fizeram Venom, já tá para começar as gravações de Kraven, fizeram Morbius, que vai estrear acho que em março. Tá quase aí, Morbius, ou é março, ou é maio, eu não tenho certeza. Vai ter filme da Gata Negra, filme da Silver Sable, enfim, eles estão usando toda a cartela de vilões do Homem-Aranha e o Tom Holland vai ficar sem vilão desse jeito. Vai sobrar só os vilão merda. É verdade. E eu não quero ficar vendo variante dos personagens. E eu também não quero que o universo Marvel use a muleta do multiverso o tempo inteiro. Eu vou fazer ele pular de um universo pro outro, depois ele volta. Não, vai ficar chato também. Eu quero consequências. Mas de qualquer forma, eu espero que o filme do Kraven seja pelo menos decente. Mais decente do que são os filmes do Venom. Muito bem, então depois de toda essa notícia, né, falando aí sobre o filme do Kraven, o Caçador, a gente traz as manchetes do dia. A atriz Jenna Ortega revela por que assinou para interpretar a personagem Wandinha Adams na série Wandinha, da Netflix e dirigida e escrita por Tim Burton. Ela revelou que poucas pessoas sabem, mas a família Adams é uma família latina. Isso inclui a própria Wandinha Adams. Só que o lado latino da família Adams nunca foi explorado. E que ela está feliz porque, primeiro, ela é uma atriz latina e vai poder dar mais representatividade aos latinos, sendo ela a pessoa a interpretar a Wandinha Adams na vindoura série da Netflix. Neil Gaiman confirma que o personagem Rob Gadlin estará na série de Sandman. Nos quadrinhos, ele é o amigo mais antigo de Sonho dos Perpétuos. Ele decide que a morte é um mau hábito e afirma que só morrerá quando achar necessário. A irmã de Sonho, a Morte, então concede ao personagem o dom de viver infinitamente. Ele só irá morrer quando de fato estiver cansado da vida. O ator que interpretará Rob será Ferdinand Kingsley. Rumores indicam que a Capcom está prestes a anunciar remakes de 3 games da franquia Resident Evil. Eles seriam Resident Evil Code Veronica, Resident Evil Outbreak e Resident Evil Outbreak Parte 2. Beyblade ganhará filme live action. O antecipadíssimo game Elden Ring
do estúdio From Software é aclamadíssimo pela crítica e quase recebe a nota máxima no agregador de críticas Metacritic, algo extremamente raro. Relembrando que Elden Ring possui uma mitologia que foi escrita por ninguém menos do que J.R.R. Martin, que é o criador das Crônicas de Gelo e Fogo, vulgo Game of Thrones. Pessoas que já jogaram o game falaram que é um dos melhores jogos da geração atual. Amazon Prime Video anuncia a data de lançamento para a Turma da Mônica Lições. O filme estreará no streaming no dia 11 de março. Foi revelado que os testes de elenco da série de Percy Jackson já estão em andamento e que as filmagens do seriado começarão no mês de junho. A MTV do Reino Unido, por acidente, quebrou o embargo do filme Batman e divulgou a reação da crítica antes da hora. As reações até o momento foram incrivelmente positivas. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Muito obrigado a você que sempre faz o download aqui, né? Tanto pelo Orelo, que é a plataforma de podcasts que ajuda todos os criadores de conteúdo, quanto também no YouTube. Sim, estamos no YouTube, procura lá, vai lá na pesquisa, coloca Nerd Raiz Nerd Nutella, mas na pesquisa você coloca por canal, né? Channel. E daí, quando você pesquisar, vai ser a primeira opção que vai aparecer, o primeiro canal ali disponível com o nosso logo, tá certo? Se inscreva por lá e ativa o sininho pra ficar sabendo quando tem episódio novo no YouTube do Nerd Raiz Nerd Nutella. Você também pode ouvir pelo Spotify, pelas todas as outras plataformas de podcast, a gente agradece sempre. E claro, você também pode seguir no @Nerd Raiz Nerd Nutella no Instagram, lá tem a publicação de todos os episódios, tem algumas brincadeiras, né, dos destaques lá, você pode conferir, enquetes, quiz, muita coisa bacana, e você pode mandar também a sua sugestão ou comentário por lá ou nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @MLegoPrado, tanto no Instagram como no Twitter. E o meu @FabioNariz87 no Instagram e FabioNariz no Twitter. Obrigado mais uma vez pelo download. Indique o Nerd Raiz Nerd Nutella para o seu amigo, para sua família, para todo mundo que gosta desses assuntos, para ficar sempre por dentro e vocês também debaterem. E claro, quando você menos esperar, no seu feed tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.